Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre o livro de Monsenhor de Séguier. Perguntas e respostas concisas e familiares às objeções mais vulgares contra a religião. Mas antes eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que acompanha o canal, porque ontem chegamos aí a 2.000 inscritos, né? Em comparação com outras páginas católicas, 2.000 inscritos não é nada. Mas eu acho, eu fico extremamente feliz e tudo é para a honra e glória de Deus, né? Eu sempre achei que nunca fosse sair dos 100 inscritos e agora a gente está com 2.000. Então, muito obrigado a você que participa, a você que curte o vídeo, a você que compartilha. Continue fazendo isso, dê sugestões de temas, faça suas críticas, o que pode melhorar, enfim. Muito obrigado. E também tem a página do Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Se você puder, siga a página lá também. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Mas vamos lá. A afirmação número 11, que está no livro, diz o seguinte: há sábios e pessoas de talento que não acreditam na religião. Pois bem, tem um pensamento muito difundido, né, de que a religião ela é extremamente oposta à ciência e ao estudo. Né? A religião é o tipo de coisa para pessoas ignorantes, para pessoas simplórias, para pessoas que não têm vontade de correr atrás das coisas, porque afinal eu não preciso fazer nada, sendo que tem um Deus que resolve tudo, e mesmo que eu sofra aqui, quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Né? Então eu fico conformada na minha vida mediana, né? Eu não preciso fazer nada. Isso é na cabeça de algumas pessoas, né? Aí tem outras mentiras que contam sobre a igreja. Né? A igreja matou Galileu Galilei porque ele era um cientista. A igreja queimava livros, a igreja é contra o avanço científico, o que é absurdo. Né? A criação da universidade é da igreja católica na Idade Média. Grande parte dos cientistas, né, inclusive a teoria do Big Bang, é um padre. Né? Então, os religiosos, os padres e tal, eles tiveram uma grande influência na ciência, de vários campos da ciência. Né? Então, dizer que, não, religião é coisa de gente ignorante, tal, eu que sou uma pessoa extremamente intelectual e culta, eu não preciso de religião. Né? Isso já demonstra que você não é tão intelectual e culto quanto você imagina, porque você desconhece o básico da civilização. Né? Quem criou, entre aspas, o Ocidente, né, o que nós conhecemos como Ocidente hoje, foi a Igreja Católica. Tem um documentário sobre isso, né, que fala sobre a influência da Igreja Católica no Ocidente. Né? Todos os avanços que o Ocidente fez foi graças à Igreja Católica. Então negar isso é negar o básico. Tá? E tem outra, né? Nós vamos ver aqui alguns nomes. Existem religiosos, inclusive alguns santos, que têm uma capacidade intelectual extremamente superior a qualquer outro ateu, né, cientista, certo? Então, assim, a religião, ela anda junto com a ciência. O Papa Bento XVI, na época, escreveu lá aquele documento, né, Fides et Ratio, né, fé e razão, onde ele junta os dois. Ele fala que a fé e a razão são as duas asas, né, que levam a pessoa até Deus, certo? E outra, não existe ninguém ateu, né, obstinado, né, que na hora de morrer, né, não tenha tendido à religião. Né? Você vê Nietzsche falou que não, Deus está morto, aquela coisa toda. No fim da vida, Nietzsche escreveu um poema maravilhoso sobre Deus. Né? Voltaire negou a Deus a vida inteira, ateu, obstinado. Na primeira vez que ele teve um problema de saúde, ele buscou o padre. Aí ele melhorou, né? E junto com a cura também ele perdeu o temor a Deus. Quando ele teve a segunda recaída, ele quis o padre de novo, só que não deu tempo, ele não conseguiu ter acesso e morreu sem a confissão, sem o viático. Né? Então, assim, até ele, obstinado contra Deus, no fim da vida, recorreu a Deus. O porquê disso? A alma, ela tende a Deus, né? A alma sabe que o princípio e o fim dela é Deus. Você pode negar a vida inteira a Deus, negar os princípios religiosos, negar tudo. No momento da morte, né, a sua alma, ela
precisa voltar a Deus e ela sabe que o único jeito de fazer isso é recebendo os sacramentos, é recebendo o perdão de Deus, é recebendo o viático, é se convertendo, né? Por isso que as pessoas, na hora de um sofrimento muito grande, elas tentam buscar a Deus, né? Elas tentam buscar em algo transcendente, né? E isso é natural. Há alguns que negam, mas você pode negar, você pode falar que não, né, 1 milhão de vezes, mas você sabe que no fundo é assim que funciona, né? Então você pega aí, né, algumas pessoas que são religiosos e que são extremamente cultas, né? Por exemplo, o Tomás de Aquino, né? Eu desconheço alguém que tenha a inteligência, né, do Tomás de Aquino, filosófico, teologicamente. Então, assim, é o tipo de pessoa sensacional, um cara extremamente intelectual, né? Desconheço um ateu tão culto quanto ele, né? E o que fez do Tomás de Aquino essa pessoa super inteligente, né? Além da facilidade, digamos assim, que ele tinha em entender Aristóteles, em escrever e tal, mas ele sempre fazia isso porque ele via no estudo uma forma de chegar até Deus. Tomás de Aquino era dominicano, né? E os pilares da ordem dominicana vai dizer ali a oração, o estudo e a pregação, né? E o porquê disso? Veja, se você estuda para rezar melhor, né? Ou seja, eu consigo rezar muito melhor se eu entendo para que eu estou rezando, como eu tenho que rezar e qual é o fim da minha oração. E isso a gente consegue através da graça, mas também através do estudo. Então você pega aí para ler a vida dos santos, para ler livros sobre espiritualidade, e você começa a entender o que a oração faz no coração da pessoa, o que a oração faz com cada um, como rezar, né, e para que rezar, tá? Então reza-se melhor quando estuda-se melhor, tá? E a consequência desses dois, do estudo com a oração, é a pregação. Você só vai conseguir dar um testemunho verdadeiro de Deus, né, dar um testemunho melhor de Deus, se você tiver uma vida interior, uma vida de oração regrada, né? E se você souber do que você está falando, não adianta você rezar o seu terço todo dia, né? Ter ali a sua rotina de oração, se você não faz a menor ideia do que é a fé católica, né? De como defender a fé católica. Muitas pessoas abandonam a fé católica hoje. Você pega aí pessoas que sempre rezavam, participavam da missa, né? Tudo certinho, tinha ali uma rotina de oração, participavam de vida pastoral, enfim, algumas que até foram seminaristas, né? Que tinha ali um contato com Deus muito bom, né? E que depois do nada deixa de ser católico, né? Se convence que a Igreja Católica está errada nisso, naquilo, que não é bem assim e tal, e vai para outra religião. O porquê acontece isso? É falta de fé? Não. A pessoa sempre rezou, a pessoa sempre esteve na missa, tudo. É falta do quê? É falta de estudo. É falta de um mínimo de ciência sobre o que é a fé, sobre como funciona a fé, quais são os dogmas, quais são as doutrinas, né? Se a pessoa souber disso, ela não vai ser iludida por qualquer outro tipo de conversa, por qualquer outro tipo de religião ou de argumento contra a fé católica, né? Então é preciso estudar, né? É preciso ter um mínimo de cultura religiosa, somada também à oração, né? Religião não é ciência. Religião é um meio com que o homem, né, se volta a Deus, se relaciona com Deus. Mas temos que ter também ali um pouco de esforço intelectual para fazer isso da melhor maneira possível, né? E dizer que, não, eu sou extremamente culto, não preciso de religião. Veja, a pessoa que resume a vida ao conhecimento das coisas que passam, ao conhecimento mundano, ao conhecimento só das coisas daqui, e acha que a vida perfeita é isso, ela é tudo, menos uma pessoa inteligente, né? Do que adianta eu gastar a vida inteira, horas, perder fim de semana, perder feriado, perder convivência com a família, perder tudo,
para entender a mais complexa filosofia, né? Sendo que isso não tem finalidade nenhuma para o que realmente interessa, que é a vida eterna. As pessoas, elas se aprimoram só das coisas daqui, né? Esse tipo de gente, eles se aprimoram só das coisas daqui. São extremamente cultas com as coisas terrenas e com as coisas que passam. Nunca falam de Deus e quando falam é com desprezo, né? São pessoas que se colocam no lugar de Deus porque são inteligentes, segundo eles. Porém, uma criança de 10 anos com um catecismo sabe muito mais sobre a vida e muito mais sobre o que realmente importa do que essas pessoas, entende? O conhecimento, ele é bom desde que não perdamos o foco no que realmente interessa, né? A nossa vida aqui é passageira. Tenha todo o conhecimento possível da vida passageira, mas tenha mais ainda conhecimento daquilo que realmente interessa, né? Não adianta, você vai morrer com 10 diplomas de doutorado, né? Se você não tiver Deus, os diplomas ficam aqui, você com os 10 doutorados na Terra e a eternidade no inferno. Então, tenhamos foco no que realmente importa. Existem pessoas extremamente inteligentes fora da religião, mas extremamente vazias daquilo que é importante. E existem pessoas que conseguiram ser extremamente unidas a Deus e infinitamente mais inteligente. Aí você pega aí, né, só para citar alguns, Santo Tanásio, Santo Ambrósio, São Gregório, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Bernardo, Santo Tomás de Aquino, né, e tantos outros aí, Carlos Magno, Joana d'Arc, né, Tancredo. Então, assim, pessoas que tiveram um contato com Deus muito grande e uma influência na ciência, na vida intelectual maior ainda, né? Então, é possível ser religioso e ser extremamente inteligente. Só que é extremamente burro você se jurar um intelectual e estar afastado de Deus. Como eu disse, você vai, quando você morrer, todos os seus títulos de doutores se perderão na história e a sua alma ficará no inferno. Então, que Deus nos dê a graça de juntar os dois, né? A vida espiritual e a vida intelectual, né? Tenhamos como modelo, né, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, extremamente inteligente e extremamente unido a Deus, né? Ele usava da sua inteligência, ele usava da sua intelectualidade, ele usava do seu estudo para se aproximar de Deus, para aproximar as outras pessoas de Deus. Então, sigamos os exemplos dos grandes santos, doutores, intelectuais da Igreja e menos exemplo de intelectual ateu que no fim da vida, assim como Voltaire, implorou para ter um padre lá, porque ele precisou chegar no fim da vida para entender que a vida não é nada se não tiver Deus. Que Deus abençoe.